E aí, cristão pode comer doce de São Cosme e Damião? Como deve ser a reação do cristão? Vamos ver no vídeo de hoje. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Alô, podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver um dossiê São Cosme e Damião. Nós vamos ver a história dos personagens e se realmente eles existiam. Existe uma grande controvérsia, a gente vai falar sobre isso, sobre São Cosme e Damião. Quero deixar claro aqui que você tem liberdade para cultuar a entidade que você desejar. Aqui a gente não está dizendo se você está certo ou se você está errado. Aqui a gente apenas está dando a nossa opinião, está apresentando os fatos, as verdades, o que há de lenda, o que há de verdade sobre as histórias. E a gente sempre coloca aqui a Bíblia Sagrada como uma base de leitura, né? A gente utiliza a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é utilizada para a gente para ver qual é a comparação, o que os textos da Bíblia falam sobre isso, tá bom? Fica com a gente e vamos lá, vamos ouvir um pouco sobre Cosme e Damião. Cosme e Damião, segundo a história, eram irmãos gêmeos e evangelistas. Eles evangelizavam naquela região de Roma, né, onde Diocleciano era o governador. Ele era um implacável perseguidor do povo cristão, né? Isso foi aproximadamente anos 300. O que acontece é que eles foram presos, porque eram considerados inimigos dos deuses romanos. Por quê? Porque eles curavam as pessoas em nome de Jesus. E eles eram acusados de feiticeiros, porque eles não seguiam os deuses romanos. Realizavam curas através do nome e do sangue de Jesus. A acusação, quando era feita a eles respondiam: nós curamos as doenças em nome de Jesus, Jesus Cristo, e pelo seu poder. Jesus é o Filho de Deus e que veio a esse mundo para salvar e curar. Olha que pregação maravilhosa que Cosme e Damião, que se existiam, fazia. No tribunal de Roma, eles exigiram que Cosme e Damião renunciassem à fé em Cristo e também falassem para os seus pacientes que, na verdade, não foi Cristo que os curou, mas os deuses romanos. Diante da insistência de adoração de deuses, eles respondiam ao imperador Diocleciano e aos seus líderes: os deuses não têm poder algum, nós adoramos o Criador do céu e da terra. Olha, isso não foi muito bom no ouvido de Diocleciano. Eles renunciaram ao evangelho. Olha só que lindo. E aí o que aconteceu? Foram torturados, sabe? Segundo as histórias, eles se mantiveram constantes e não quiseram abandonar a crença em Cristo Jesus. Segundo a história, eles não sofriam nenhum ferimento. Eles não desistiram. Segundo a história, nada acontecia com eles quando eram feitas as torturas. Tentaram matar por água, tentaram matar por fogo, tentaram matar por ar, até mesmo tentaram crucificar eles. E finalmente só foram mortos por causa de um tipo de morte que só os romanos tinham, vamos dizer assim, dignos, que é a decapitação. Segundo as lendas, muitas coisas aconteceriam. Eles se tornaram mártires e essa execução, segundo a história, ocorreu no dia 27 de setembro e o ano era aproximadamente 287. Cosme e Damião eram irmãos gêmeos e morreram por volta desse ano, a área 300 mais ou menos. Eles creem que eles eram médicos e nasceram na cidade de Egeia, localizada na região da Cilícia. Isso fica na Ásia Menor. Essa região corresponde hoje à cidade de Ayas, que fica na Turquia ali. Questão do sincretismo religioso, não é? Então aí você tem o Cosme e Damião católico, não é? E aí, quando chega aqui, os negros são perseguidos, eles são escravos. E eles têm que fazer uma transformação desses santos em entidades da Umbanda, do Candomblé. O professor Agnaldo Couto Portugal, do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, UNB, para o catolicismo, segundo o professor, não havia nenhuma ligação entre os irmãos gêmeos e as crianças, isto é, toda a pregação dos gêmeos não tinha nada a ver com crianças ou distribuição de doces. Então a religião ela acabou ficando ligada à cultura de diversas maneiras. Então as festas católicas eram conectadas às festas da Umbanda e o Candomblé.
No ano de 1969, a própria Igreja Católica alterou o dia de São Cosme e Damião para o dia 26, para justamente não haver um choque, não é? Uma data que foi escolhida e celebrada pela Umbanda e Candomblé. Até porque, no dia 26, eles celebram São Vicente de Paulo. Mas, pela tradição das maiorias das pessoas, católico ou umbandista, celebra no dia 27. E aí tem mais um personagem. Você percebe que na cultura da Umbanda tem um personagem chamado Doum. Isso na religião da Umbanda, Doum é uma entidade relacionada a crianças, e aí acaba sendo relacionadas a Cosme e Damião. Existem até estátuas, né? Você vai ver aí estátuas de São Cosme e Damião e um personagem do lado, que é o chamado Doum. Ele representa uma entidade sem corpo, uma criança. E aí significa a inocência, e aí entra as crianças em relação ao Cosme e Damião, não é? Eles são os Ibejis ou Ibejes. Na tradução iorubá, o Cosme e Damião foram sincretizados com os Ibejis, orixás, ok? Orixás. E eles representam deuses que existiam ali na região. O Doum, que é esse personagem, esse terceiro personagem, ele não teria se manifestado no plano físico, mas ele continuaria presente no plano espiritual. Esse personagem, esse Ibeji ou o Doum, ele simboliza as crianças que não nasceram ou que partiram muito cedo. Isto é uma entidade espiritual, uma entidade, né? Como se fosse um espírito, né? E ele é considerado para os africanos como o protetor das crianças. Ele é invocado para proteger as crianças de enfermidades, perigos, energias negativas, não é? E ele, segundo os seguidores das religiões africanas, traria alegria, leveza e inocência para o ambiente. E sempre é frequentemente representado como uma criança brincando. A outro detalhe é a doçura. Ele é associado a doces guloseimos que são oferecidos como presentes. O interessante notar que esse costume de trazer deuses, esse sincretismo, trazer deuses relacionados a gêmeos, eles não são novos, não. A Bíblia demonstra que existiam deuses que eram gêmeos. Existiam versões cristãs. Por exemplo, os filhos de Zeus eram gêmeos. Zeus tinha vários gêmeos, mas existiam dois gêmeos, Castor e Pollux. Existe sim um versículo na Bíblia que fala: e 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, a qual tinha por insígnia Castor e Pollux. Isso está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 11. Mais informações que eu tenho para vocês é que no século VI, por exemplo, havia uma forte tendência de adaptar os cultos pagãos para o cristianismo. Segundo alguns estudos, nessa época é que houve essa transposição da veneração de algumas entidades ou figuras ligadas à tradição romana, né, com a tradição católica, a tradição da medicina. A ideia dos médicos, santos e mártires teria sido uma espécie de adaptação dessa tradição pagã para a veneração de divindades de Roma, né? Divindades que teriam ali como objetivo de cura, né? Essas figuras que a gente está falando aqui teriam inspiradas tais narrativas. E, por exemplo, o deus egípcio Serapis e o Esclápio ou Asclépio, que é o deus da medicina, tanto na medicina grega quanto na medicina ou na mitologia romana. Agora, será que existe alguma comprovação arqueológica da existência de Cosme e Damião? Infelizmente, não existem evidências concretas, evidências arqueológicas concretas e irrefutáveis que existiram esses irmãos gêmeos, Cosme e Damião. Por quê? Por que, Alexandre? Porque faltam evidências arqueológicas. Por exemplo, período histórico, né? Cosme e Damião são datados do ano 267, portanto, século III. E o século III é um período que não existia documentação histórica. Então, a arqueologia ela não consegue comprovar, é mais escassa, né? Principalmente para figuras que não pertenciam à elite dos santos. Número 2, a natureza das lendas
Muitas das histórias sobre Cosme e Damião são baseadas em lendas. Flechas que eram lançadas para tentar matar, que voltavam. Não é? Tentaram matar com lanças, as lanças voltavam. Então eram muitas lendas que eram passadas através dos séculos e sofreram transformações. Então ninguém sabe. São tantas histórias que contam que ninguém sabe a realidade, o que é. Outra coisa é o sincretismo religioso que era feito, como nós já falamos antes, né? Como falamos dos IBGs, né? Da Umbanda. A verdade é que o que nós temos como comprovações são primeiras menções de Cosme e Damião surgiram ali aproximadamente de textos que são chamados históricos e hagiográficos a partir do século IV. Mas esses relatos, infelizmente, são baseados em tradições orais, né? E aí acabam podendo ter elementos lendários, né? Histórias. Outra coisa é a parte iconográfica, né? Ela oferece, sim, algumas representações iconográficas, visuais, né, que você está vendo aqui, dos santos, e são sempre relacionados à medicina, com ampolas, bisturis. Né? Outra coisa é o culto popular. A devoção de Cosme e Damião é muito grande, é uma das muito fortes da antiga da Igreja Católica, né? E ela está desde o século IV. Né? Então existem muitas histórias, fica difícil comprovar realmente. Em resumo, gente, a falta de evidências arqueológicas concretas significa que há uma possibilidade de Cosme e Damião não existirem, mas também pode ser que eles tenham existido. É possível que eles tenham sido figuras importantes, históricas e reais. Se eles realmente existiram, eles realmente eram convertidos a Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não negaram a fé em Jesus Cristo. O exemplo de Cosme e Damião, se é que eles existiam, ele era um exemplo de fé, de homens de fé, que não negaram Jesus e sempre transferiam toda a glória para o próprio Jesus Cristo, nunca ficava com eles. Eles diziam que quem merecia a honra e glória era o próprio Jesus Cristo, aquele que salvou e curou. Eu converso com vocês sobre, eu falo com vocês agora sobre minha experiência pessoal sobre esse tema, sobre essa temática. Porque quando eu era criança, gente, eu passei por isso, né? A minha família é cristã há muitos anos, e meu pai sempre orientava a não pegar os doces. Mas o interessante, meu pai orientava a não pegar os doces, mas ser educado. Isso é importante, porque a gente tem que respeitar as religiões, respeitar aqueles que seguem doutrinas diferentes da nossa. Nem todo mundo segue a mesma doutrina que a gente. Então, meu pai sempre me ensinou. Eu era criança, eu lembro de professora dando saquinho de Cosme e Damião para mim, e eu falando, muito obrigado, professora, muito obrigado, mas eu não quero. E aí eu sempre respeitei. Fui até a minha adolescência, quando acontecia. Olha, interessante, se eu comia algum doce de Cosme e Damião, eu não tive consciência. Talvez distraí e acabei comendo, né? Vou falar para você, cristão. E porventura comeu, sem saber, sem querer. Quando você viu, você tinha comido um doce e era São Cosme e Damião. Inclusive, na internet eu vejo muita gente fazer chamada trollagem com o evangélico, dar o doce para ele e ele distraidamente comer, e depois de comer a pessoa fala, você comeu o doce de São Cosme e Damião. Quero dizer para você, meu irmão, que nenhum mal vai acontecer com você. A própria Bíblia Sagrada diz que se a gente comer alguma coisa mortífera não nos fará mal. Se a gente comer uma coisa mortífera não fará mal, principalmente alguma comida que foi oferecida a entidades. A própria Bíblia fala que nós não devemos comer comida sacrificada a entidades. A Bíblia usa como ídolos, né? Que são pessoas que as pessoas das religiões seguem e adoram, e eles dizem que não adoram. Tudo bem, a gente respeita, mas é toda uma festa feita para uma pessoa, isso é uma veneração, isso é uma adoração. Se você for no dicionário, pesquisar o que significa adoração, veneração, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Então, eu tinha essa experiência quando criança, e aí as pessoas ficam, poxa, mas eu comi, será que vai fazer mal? Ué, depende. Como é que está a sua vida com Deus? Paulo fala que a gente não deve comer comida oferecida a entidades, a ídolos, ao que a gente chama de ídolos. Com todo respeito ao católico, ao bandista que está assistindo, para nós evangélicos, o Cosme e Damião são entidades que não existem, ou que não devemos ter veneração, adoração. Mas a gente respeita vocês que veneram. Eu acho importante respeitá-los e que você tenha espaço para realizar suas cerimônias, seus ritos, seus rituais. Todos têm direito constitucional
ali na Constituição, no artigo 5º, direito de religião. Vocês têm direito. Agora, nós temos direito de orientar os evangélicos. Esse canal aqui é um canal que é voltado para o evangélico, para orientar o evangélico, para contar alguma história, para sempre estar fazendo uma orientação para os evangélicos. Então, se você comeu, olha, nenhum mal vai acontecer com você, mesmo que tenha feito de maldade ou para brincar, você não vai te fazer mal, se você não tinha consciência, por causa da consciência. Não é? A Bíblia diz, não come, né? Não coma comida sacrificada a ídolos, por causa da sua consciência. Aí se disserem que foi sacrificada a ídolos, você não vai ter culpabilidade. Agora, eu acho interessante que nessa semana eu vi uma pessoa que pelo menos se identifica como cristão, dizendo que pega doce tranquilamente. Eu não entrei em discussão com ela. Eu não debati com ela, por quê? Porque também tinha uma outra pessoa que pega e se alimenta desses quitutes que são dados. E o detalhe é que, às vezes, o cristão não tem noção. Como eu disse aqui antes, os doces não estão relacionados à religião católica. A distribuição de doces está relacionada a Umbanda e Candomblé. Então, quando um crente, quando um servo de Deus, ele come aquele doce, come aquela jujuba, come aquela pipoca, saiba que aquela pipoca, aquela jujuba, aquele doce, aquela Maria Mole, aqueles doces, todos eles tiveram um preparo religioso, tiveram uma cerimônia, tiveram um ritual, e que são rituais muito complexos da Umbanda. E esses rituais, eles consagram essa alimentação, eles consagram isso. Então, quando o cristão ele come e acha que não tem nada a ver, é só um doce, eu não acredito nisso, se não acreditar pode comer. Quando a pessoa faz isso, ela está em desobediência ao que a Bíblia diz, que nós não devemos comer. Então, você deve comer sem perguntar. Agora, se disserem que esta comida foi oferecida a ídolo, não deve comer. Eu estou colocando os textos aqui para vocês. Então, o cristão, ele não deve comer. Essa é a realidade. Ele não deve comer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você está no seu trabalho, o seu patrão é uma pessoa que está superior a você, e ele fala, olha, está aqui o doce, e você fala, eu agradeço, muito obrigado, mas eu não quero. Aí como é que o crente tem que reagir diante disso? Como é que o crente deve reagir diante de uma situação como essa? Ele está no trabalho, o chefe dele ofereceu para ele. Ele vai comer porque o chefe ofereceu? Ele deve ser educado, deve utilizar um tom de voz calmo, tranquilo, porque ele não deve arranjar confusão, é pior arranjar confusão. Então ele fala, olha, chefe, eu agradeço muito pela sua lembrança, isso demonstra que você tem uma consideração pela minha pessoa, me oferecendo esse doce, esse saquinho de doces, mas eu não vou querer. Aí se ele perguntar, mas por que você não vai querer? Não, porque dentro da minha religiosidade a gente não consome esse tipo de alimentação. Não pelo Senhor, mas nossa compreensão dentro da Bíblia que a gente não deve se alimentar. Se ele vier perguntar, você fala, é porque a gente segue a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz que a gente não deve se alimentar de comidas que foram oferecidas a outras entidades. A gente respeita a religiosidade das pessoas, mas a gente não vai consumir. Eu agradeço muito pelo carinho de você ter oferecido. Agora, o problema é que, às vezes, muitos cristãos, eles querem falar, é demônio. Não, eu não como isso porque é o diabo. Porque isso aí foi oferecido na macumba, isso foi oferecido na Umbanda, isso é ignorância, gente. Isso é grosseria. E aí você pode ser demitido por causa disso, porque foi desrespeitoso. E aí você vai dizer que foi o diabo que é o culpado? Não, foi você que foi grosseiro. Então, é algo muito delicado, gente. Você sabe, a gente tem a nossa convicção de o que são essas entidades. O crente tem a sua convicção do que são as entidades, o que são os orixás, o que é esse culto a São Damião, aos santos. A gente tem uma convicção baseada na Bíblia, embasada na Bíblia Sagrada. E a gente não deve negar isso. Agora, uma coisa é negar isso, outra coisa é desrespeitar. Então, quando você não aceita um saquinho de doce e você desrespeita, e você diga, isso é diabo, isso é demônio, isso é oferecido nos terreiros, isso é da macumba e tal, aí você já você começa a perder a razão. Você pode ter qualquer convicção que você quiser, mas quando você começa a ser grosseiro, ignorante, gritar, expulsar, sabe, isso você perde a razão. Aí sim, aí você está dando lugar ao diabo. A Bíblia diz que a gente não deve dar lugar ao diabo.
Agora, existem igrejas, por exemplo, que no dia 26 ou dia 27 fazem festas, dão doces para as crianças, né? Eu não gosto disso, eu confesso a você que eu não gosto disso. Porque falar, porque a gente dá para as crianças os doces, porque senão as crianças vão pegar do Cosme e Damião. Gente, presta atenção, criança não vai morrer porque não comeu doce não, gente. A gente tem que entender isso também. Quando uma igreja pega no dia 26, no dia 27, faz uma festa dando doce para as crianças, ela está repetindo a mesma atitude que a igreja cristã nos séculos passados fez quando adaptou coisas do mundo no contexto da igreja. E da mesma forma que os escravos fizeram para com os santos católicos. Então eu acho que não tem necessidade, não é necessário fazer uma festa no dia 26, no dia 27, o crente pegar lá um doce, uma coisa, fazer uma festa e fazer toda uma liturgia em cima disso. Eu acho desnecessário. Agora, tem igreja que faz, a gente respeita, assim como a gente respeita a Umbanda, a gente respeita o pessoal do Candomblé, a gente respeita o pessoal católico, mas eu sinceramente acho desnecessário, né? Outra coisa interessante é o efeito deste dia. A gente tem que ficar atento no dia 27. Atento no dia 26, porque nesse dia vão ser oferecidos doces. Então fica ligado. Ontem uma irmã falou, puxa, Alexandre, eu comi, depois que eu comi, que eu lembrei. E tem que ficar atento. Mas claro que ela não vai morrer, não vai acontecer nada com ela, mas a gente tem que estar atento a essas coisas. Agora, a gente tem que orientar as pessoas. As pessoas perguntam, você responda com respeito. E aí, como é que evangeliza uma pessoa? A gente deve falar, é demônio, é diabo, Não, você usa o exemplo do próprio Cosme e Damião. Segundo a história, Cosme e Damião não negaram Jesus. Segundo a história, Cosme e Damião, eles morreram, foram torturados por amor a Cristo. Por quê? Porque eles não negaram. Por quê? Porque eles curavam as pessoas. Porque eles tinham poder? Não. Eles curavam as pessoas porque eles traziam para Jesus a glória. E esse é o problema. Nós estamos tirando a glória de Jesus. Segundo a história de Cosme e Damião davam a glória a Jesus. Por isso que o imperador Diocleciano mandou torturá-los e matá-los, porque ele queria que a glória fosse dos deuses romanos. E os santos, né, no caso o Cosme e Damião, negaram isso. Então, eles dão exemplo, assim como o personagem de São Jorge também, que é uma história interessante, e a gente pode falar no próximo vídeo, um outro vídeo, mas é isso que é importante você falar. Cara, se realmente existiu o Cosme e Damião, eles, segundo a história, se a história for real, eles morreram por amor a Cristo. E nós devemos morrer por amor a Cristo, é o que a Bíblia diz. Né? E aí, o que você achou desse dossiê? Um vídeo grande, né, gente? Que você desse sua opinião. Você também, que não é cristão evangélico, desse sua opinião. Se você não gostou, eu peço desculpas, mas a gente respeita vocês. Eu apenas queria dar um parecer como evangélico para os evangélicos e contar a história desses personagens, para que a gente pudesse ter alguma base. Seja educado, respeite as religiões e as crenças das pessoas. Quem converte é o Espírito Santo. Se alguma coisa acontecer na vida de uma pessoa que é seguidora de Cosme e Damião e ela mudar o seu pensamento em relação a eles, cabe isso ao Espírito Santo. Cabe a nós respeitarmos e orarmos pelas pessoas que ainda não tiveram essa iluminação segundo o que a Bíblia nos apresenta. Eu queria pedir você para você se inscrever no nosso canal. Você não se inscreveu, chegou até aqui, você foi até o fim, então se inscreve no nosso canal. Vai ter sempre muito vídeo que a gente vai bater um papo sobre essas coisas, tá bom? E eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se inscreve, curte, compartilha, deixa a sua opinião e no próximo vídeo a gente estará junto, tá bom? Tchau, um abraço, paz.